Salve, salve galera! Estamos aí de novo na área para falar sobre cultura e informação nesse espaço do Pode Crer Coate que a gente está criando aí justamente para estar fortalecendo a cena cultural do nosso território, de todo o nosso país. A ideia da gente estar construindo políticas culturais mais democráticas e estar incluindo todo mundo aí que faz cultura e arte nessas políticas para todo mundo poder estar se desenvolvendo e trazendo aí os benefícios para a nossa comunidade. Então, eu sou o Djalma, vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, estou usando um boné marrom, uma camiseta preta. Estou aqui no nosso cenário, no nosso estúdio, com o nosso banner do Pode Crer Coate. Estou aqui também com o meu celular auxiliando, com o notebook na mesa e, é claro, do lado do meu grande parceiro aí, o professor Emerson Machado. Olá a todos e todas. Então, vou iniciando aqui a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo cacheado, meio grande, meio curto, mais ou menos. Uso óculos, uso barba, um óculos de armação grossa. Tenho tatuagens no braço esquerdo, na minha frente tem um computador e atrás de mim um banner do nosso Pode Crer Coate. Então, vamos em mais um episódio aí. Hoje a gente vai falar de umas oportunidades incríveis que tá na pista, editais abertos. A gente está falando dos editais da PNAB do Estado. Então, recapitulando aqui, né? A PNAB é uma política do governo federal que descentraliza os recursos e manda esses recursos para os estados e para os municípios. Então, cada município está recebendo aí um recurso, já é o segundo ciclo, e vai estar aí desenvolvendo seus editais, fomentando a cultura nos seus municípios. E os estados também, todos recebem um recurso bem considerável, e eles recebem primeiro, né, os estados. Então, o Rio Grande do Sul já recebeu esse segundo ciclo e já lançou os seus editais. E hoje a gente vai estar dando uma olhada aí, então, em quais linguagens, quais são as oportunidades que estão aí em jogo e também entender um pouquinho melhor sobre o processo. Certo, irmão? Vamos lá, então, apresentar, então, o site, né, para começar esse processo. Tem que acessar o site, né? Eu vou colocar aqui o endereço. Ó, esse é o endereço que tu vai acessar para chegar nesses editais. Então, tudo começa por aqui, acessando o site do Procultura, né? Onde vai abrir, então o Emerson vai compartilhar a tela com a gente, tá aí. Então, a gente vai agora dar uma olhada como é o site do Procultura. Não sei se está compartilhando a tela. Sim. Sim? Então, está aí na tela o site do Procultura. E para quem já tem o cadastro, né? O professor Emerson já tem o cadastro dele. Mas para quem não tem, tá aí no cantinho, ó, um novo cadastro. Então, essa é a primeira coisa. Fazer o seu cadastro como produtor cultural, que chama o CPC, né? Que é o Cadastro Estadual de Produtor Cultural. E mesmo para quem tem, prestar atenção, porque pode estar desatualizado. Tem alguns documentos ali, algumas coisas que precisa, então, primeiro dar esse confere, ver se está atualizado, para daí sim a gente poder começar a entender os editais e ver quais as oportunidades que tem. E eu acho que uma coisa importante também é o seguinte, não deixar para a última hora, né, Djalma, ver esse cadastro, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo, ver o que falta de documentação, porque daqui a pouco tu coloca o projeto na frente, faz tudo direitinho, aí daqui a pouco tu vai pro cadastro, precisa de uma certidão, alguma coisa, passou o tempo, né? Isso mesmo. Inclusive a gente vai ver aqui nas instruções normativas, né, que para quem vai fazer um novo cadastro, o tempo que está levando é de no mínimo 5 dias, tá? Então, não adianta deixar para a última hora aí que pode não dar tempo. Então, como a dica aí do nosso professor Emerson, faça logo isso, o primeiro passo é esse, tá? Aqui à esquerda, então, a gente vai ter a LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura, né, que é do o Estado. FAC, também que é do Estado, e abaixo produtores, né, que também tu pode fazer o teu cadastro por aqui, e abaixo estão os editais da PNAB, que é o que o Djalma hoje vai comentar conosco. Então, entrando aqui na aba da PNAB, a gente clica ali nos editais e vai aparecer aí os editais que estão abertos. Tem alguns que aparecem aqui também que estão em fase de execução, tá? Então, editais que não tem mais período de inscrição, já está aí sendo executados. E a gente pode também acompanhar, né,
depois que vocês tiverem o projeto de vocês contemplados, é aqui nesse site também que a gente acompanha o desenvolvimento. Se tiver alguma readequação, vai estar tudo aqui. Então, esse é o canal oficial para a gente estar acompanhando. Então, como a gente está vendo aí na tela, né, a gente tem vários editais abertos, uma soma total de 55 milhões. O primeiro que tem aqui é o do Cultura Viva, tá? Então é para pontos e pontões de cultura. Depois a gente tem o RS Criativo, na sequência livro, leitura e literatura. Outro que tem é da música, artes cênicas, artes visuais, culturas populares e memória e patrimônio. Então, se vocês trabalham em alguma dessas linguagens, bora lá que tá aí a oportunidade que é para vocês mesmos. Vamos começar pela instrução normativa? Vamos, a gente vai abrir aqui, pode abrir qualquer um deles, porque a instrução normativa, ela tá em todos eles e é a mesma para todos, tá? Então, a gente pode ver ali, ó, que tem logo a primeira setinha ali é do edital, né, que daí vai falar exclusivamente desse, que é das culturas populares. E em segundo ali a gente tem a instrução normativa, que é a número 09 de 2025, e essa instrução normativa vale para todos os editais abertos, e é basicamente as regras gerais, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nessa instrução normativa. Claro que a gente não vai agora fazer toda uma leitura, mas sugiro, né? Na verdade, é necessário que quem for participar desses editais faça uma leitura com calma dessa instrução normativa e, de preferência, que leia mais de uma vez. Pode, durante aí a escrita do teu projeto, tu pode, de vez em quando, revisitar e ver aí quais são as regras básicas que a gente tem para estar participando desses editais. Bom, no capítulo 1 vem as disposições preliminares, né? Que é aquela básica que traz ali as leis, traz o valor total, como eu disse, mais de 55 milhões. Fala também, cita ali, né, que é do ciclo 2. Então, é o geralzão. Aí, passando para o capítulo 2, fala das modalidades e editais de fomento. Então, acho que aqui cabe, né, Emerson, a gente falar um pouquinho o que é edital e o que é fomento. A gente sabe que tem muita gente aí que é experiente, que já participou de vários, mas também entendendo que tem gente que está começando. Então, um edital, basicamente, ele é uma disputa, tá? Onde ele tem algumas vagas, e dando um exemplo prático, pode ter daqui a pouco 50 vagas e ter 100 projetos inscritos. Então, por isso é uma disputa, né? Tem todo um critério de avaliação, tem toda uma normativa para decidir quais são os 50 que vão ser contemplados e quais os 50 que vão ficar como suplente. Então, basicamente, esse é um edital onde traz a minuta com as regras, traz os anexos de documentação, de tudo que precisa. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor isso aí. A gente pode pensar também que é como se fosse uma competição, né? Onde tem as regras, empate é um ponto, ganha fora de casa é outro ponto, né? Pensando no futebol, né? Então, o edital é uma concorrência, né? Uma competição entre o pessoal que está participando ali desse processo. E fomento é um investimento que se faz em alguma área, tá? É um estímulo financeiro, às vezes também com material, mas nesse caso aqui é um estímulo financeiro para que aquela linguagem, aquele projeto, aquele segmento se desenvolva. Então é um investimento com recursos públicos que está sendo feito e para selecionar quais os projetos que vão ser contemplados com esse incentivo é via edital. Então aqui já traz também quais são os segmentos, né, que vão ser, então, investidos, que a gente tem artes cênicas, artes visuais, culturas populares, livro, leitura e literatura, memória e patrimônio, música, editais transversais, cultura viva e o RS Criativo. Então, seguindo aqui para o capítulo 3, dos avaliadores, também conhecidos como pareceristas, né, que é a galera que vai pontuar, vai dar notas, vai, claro, sendo de acordo com os critérios, mas vai dar notas do projeto de cada um, de acordo com os critérios que estão nos editais. Novamente, a gente vai passar pelos critérios, mas essa galera, então, ela é preparada para isso. Geralmente se faz também um edital para contratar pareceristas, então a galera também passa por um processo de disputa, de seleção, onde então a SEDAC compõe aí esse quadro de pareceristas que vão estar lendo e avaliando os nossos projetos. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre as cotas, tá? Hoje em dia é de praxe, em todas as leis, principalmente as leis federais, temos as cotas. Primeiro as cotas étnico-raciais, tá?
que é para pessoas negras, pardas, e é de 25% na PNAD. A gente tem também as cotas para indígenas, que é de 10%, e também as cotas para pessoas PCDs com alguma deficiência, né? Então, é de 5% no caso da PNAD. Além disso, a gente também tem alguns critérios que podem ou não ser usados pelos municípios e também pelo Estado, com alguns pontos extra para estimular que participem pessoas da comunidade LGBT, mulheres, quilombolas e de outros segmentos que historicamente ficaram excluídos ou não tiveram as mesmas oportunidades. Então, é uma forma de incentivar que essas pessoas, essas identidades, estejam participando também dos editais. Então, na próxima, a gente fala sobre as medidas de desconcentração territorial, regionalização e equilíbrio da demanda entre setores. Aqui, basicamente, a gente está falando que esses recursos eles vão ser distribuídos no Estado. A gente não corre o risco de ficar tudo, por exemplo, na região metropolitana. Então, cada região, cada COREG, cada região funcional tem um número mínimo de projetos que vão ser contemplados. Então, aqui na nossa região, no Vale do Taquari e Rio Pardo, certeza que vamos ter projetos contemplados, a não ser que ninguém colocasse projetos, né? Que não vai ser o caso. Então, a gente vai ter vagas que é para nós aqui. E também, quando fala aqui da demanda entre setores, a gente está falando também de linguagens. Então, assim como não vai ter a concentração de projetos aprovados em uma determinada região geográfica do nosso estado, também não vai ter concentração em uma única área. Por exemplo, não vai ganhar todo mundo que é da música, todo mundo que é da dança. Então, a gente tem, para cada um desses segmentos que a gente leu aqui, a gente tem um número de vagas já reservado. Isso é muito bacana, né? Seguindo, a gente vai chegar nas medidas de acessibilidade, tá? Que também a gente pode falar em medidas de inclusão, hoje também de praxe em todos os projetos com recursos públicos, inclusive naqueles projetos de financiamento direto, de financiamento indireto, e mesmo naqueles que não têm financiamento do Estado, a gente deve sempre pensar na questão da acessibilidade, para a gente poder incluir pessoas com deficiência ou pessoas que historicamente ficaram excluídas. Então, buscar sempre essas medidas de acessibilidade. A gente falou no outro episódio, né, quando a gente falou sobre elaboração escrita de projetos, que isso sempre dá pontos no nosso projeto, e muitas vezes a gente tem essas medidas, mas esquece de citá-las. Tipo, a gente tem uma rampa de acesso na nossa comunidade, mas não cita no projeto, é importante citar. E se não tem essa rampa de acesso, é importante fazer com que tenha. E claro que a gente não vai conseguir transformar, principalmente espaços físicos, né? Que a gente tem prédios aí já de muitos anos, que o pessoal não pensava nessa questão de acessibilidade na época. A gente não vai conseguir transformar isso tudo de uma hora para outra, mas buscar a cada projeto, a cada ano, e melhorando um pouquinho, até que a gente consiga ter, né, um mundo muito mais inclusivo. A gente fala aqui no próximo capítulo sobre o proponente, então fala aqui basicamente de quem pode participar e quais são as regras para participar. A primeira delas é o que a gente falou no começo, né? Ter o seu cadastro de produtor cultural do Estado. Também diz aqui que podem participar pessoas jurídicas, tá? Então são MEIs, são entidades culturais sem fins lucrativos, são empresas que trabalham com cultura, mas não pode pessoa física, CPF, e também não pode coletivos sem constituição jurídica, sem CNPJ, certo? Lembrando também, que é importante a gente falar, que não é qualquer empresa ou qualquer entidade que tem um CNPJ que pode participar. Tem que ser do segmento cultural. Então, quando a gente fala em CNPJ, a gente fala em CNAE, né, que é o Cadastro Nacional das Atividades, e entre esses CNAEs a gente tem que ter sempre, obrigatoriamente, a questão cultural, e também não é colocar agora um CNAE, adicionar um novo CNAE agora, de última hora. A nossa entidade, nossa empresa, ela tem que ter um histórico de trabalho com a cultura e as artes. Então, vamos seguindo aqui. Pessoal, a gente está dando uma passada aqui, tá? Mas, novamente, a gente recomenda, na verdade, é necessário que sempre se faça a leitura completa dessa instrução normativa. A próxima é sobre a inscrição do projeto no sistema. Então, novamente, é tudo feito aqui, por esse site, tá? O acompanhamento. Aqui a gente tem também e-mails para tirar dúvidas, para fazer algum questionamento,
mas é tudo aqui pelo site do Procultura, não é por carta, não é pelo Sedex, não é presencialmente, não é por outro e-mail, é aqui. O Emerson, inclusive, está aí destacando, né, o site do Procultura. Então, a gente tem, né, algumas etapas. Está aqui também na nossa tela ali. Ótimo. Ótimo. Então, a gente também tem ali algumas questões do que compõe, né, o nosso edital e o que o proponente precisa providenciar e precisa preencher. É um formulário padrão ali na letra A. O plano de trabalho, que é o projeto em si, né, a descrição do projeto. E a planilha de aplicação de recursos, também conhecida como planilha orçamentária, tá? Que é onde a gente vai descrever quais são os itens necessários para o desenvolvimento do nosso projeto e quanto a gente vai gastar com cada item. Também é importante saber de onde a gente tirou esse valor, né? Não é da nossa cabeça. É importante fazer um estudo, uma análise, fazer orçamentos para a gente poder colocar um valor muito mais assertivo para depois a gente não ter grandes surpresas. Então, seguindo, tem a questão aqui da admissibilidade, que é basicamente o primeiro passo. Depois que o teu projeto já foi inscrito, já tem teu cadastro de produtor cultural, enviou o teu projeto, a primeira etapa é da admissibilidade, que vai conferir, ver se, por exemplo, o teu CNAE, o teu CNPJ é de atividade cultural, se tem o CNPJ ativo. Então, essas são as primeiras questões que vai ser feita aí na admissibilidade. Tem um prazo, inclusive, aqui de recursos, tá? Porque se daqui a pouco teu projeto lá foi desclassificado porque não teria o segmento cultural, mas foi um erro técnico na hora da avaliação, tem 3 dias úteis para poder fazer um recurso e contestar, então, essa avaliação e provar que sim, que o teu projeto, que o teu CNPJ tem o CNAE cultural, dando aqui como exemplo, né? Na sequência, a gente tem aí da tramitação dos projetos, né, que é da avaliação pela comissão de seleção. Então, a gente falou lá da comissão. Aqui está trazendo algumas regras mais específicas, dizendo como vai ser feito isso. Por exemplo, ali no artigo 31, está dizendo que vão ser 4 diferentes avaliadores, a partir de uma distribuição aleatória, realizada pelo sistema eletrônico, sendo a maior e a menor nota descartadas, restando como nota final a média entre as 2 avaliações restantes. Então, é uma regrinha importante a gente saber como é que funciona, né? Para cada vez entender mais as regras do jogo aí e poder se habilitar a estar participando. Na sequência, a gente vai chegando no nosso próximo tópico, do plano plurianual, que daí são para aqueles projetos continuados de mais de um ano, né? 2 anos, 3 anos. Então, aqui traz alguma regra. E na sequência dos suplentes, isso aqui é muito importante, pessoal, porque às vezes na primeira lista lá, a gente não sai como classificado, sai como suplente, não significa que o jogo terminou. A gente tem que continuar acompanhando as atualizações do site, porque pode que nesse período de admissibilidade ou nos outros períodos ali de habilitação, algum projeto seja desclassificado, que não conseguiu algum documento, faltou alguma coisa, e daí imediatamente é chamado um suplente. Então, esteja preparado, vocês suplentes, estejam preparados com toda a documentação, com tudo que precisa, porque se a SEDAC chamar, estaria apto a estar entrando no jogo novamente. Djalma, chegou a nossa hora do break. A hora do break e a hora do live, né? Então, pessoal, essa live agora, essa gravação que vocês vão assistir, então, assim, compartilhe com os amigos, né? Com os colegas de profissão e tudo mais. É importante também, assim, nós estamos solicitando que as pessoas sigam no Instagram, o nosso Instagram da Ubiquat, para que a gente possa aumentar o número de seguidores e, em breve, conseguir fazer lives, né? A gente está fazendo ainda esse trabalho gravado, porque tem que, né, ter um número X de seguidores para que a gente possa fazer isso ao vivo. Então, a gente está pedindo aí para o pessoal, o endereço está aqui embaixo, né? Então, sigam nós lá no Instagram para que a gente possa fazer isso ao vivo. Isso mesmo, galera. Curte, compartilha, comenta e fortalece, que é tudo nosso. Vamos voltar, então? Vamos voltar ali na instrução normativa, vamos concluir ela ali, e daí a gente vai dar uma olhada lá nos editais para ver
para ter uma noção, né, de quais são as regras básicas. Bom, Está compartilhando, aí, vamos embora. Então, o próximo é da celebração do termo de execução cultural ou termo de compromisso cultural. Então, termo de execução cultural, termo de compromisso cultural, existem também outros termos, mas basicamente esse aqui é um contratinho que a gente vai estar assinando, no caso com o governo do estado, onde tem as nossas obrigações e também tem as obrigações do estado que está ali fomentando, né, o nosso projeto. Então, basicamente é isso, é importante sempre a gente fazer a leitura, né? Até porque às vezes acontecem uns erros técnicos ali, então a gente tem que estar sempre atento também a isso. Inclusive já tem um modelo lá, a gente vai olhar depois nos anexos, que já traz ali o que vai estar na minuta desse contrato. Bom, a gente tem agora a fase de habilitação, tá? Que daí é a parte documental. A gente tem uma série aqui de documentos, né? Vamos dar uma olhada ali, Emerson, quais os documentos que vai ser pedido nessa fase de habilitação. Então, a gente passou pela seleção, fomos pré-selecionados na questão da pontuação. Primeiro, nosso projeto foi admitido, porque somos da cultura. Segundo, nosso projeto foi bem pontuado, ficamos entre os primeiros, né, colocados como os contemplados. Agora vem a fase de habilitação, que é a parte documental. Então, ali a gente tem, primeiro de tudo, né, o cartão CNPJ atualizado, a cópia digitalizada do ato constitutivo, o contrato social, que seria o estatuto, né, da entidade, ou quando é uma empresa, é o ato social. Depois a gente tem a cópia da carteira de identidade, né, documento pessoal. Na sequência, certidão negativa. Aí tem uma série de certidões negativas, tá? Que é estadual, municipal e federal, ou seja, a gente não pode estar em dívida nem com o governo do estado, municipal ou federal, mas também existem recursos, né? Para quem tem alguma dívida, é possível reparcelar essa dívida aí, para não deixar de acessar esses recursos. Aí na sequência a gente tem aqui um formulário socioeconômico, que é um dos anexos. O próximo também é um dos anexos, que é a declaração étnico-racial, a declaração também para pessoas com PCD. Temos mais um ali, que é a indicação da agência bancária, tá? Então a gente também vai indicar, né? Na verdade é o Banco do Brasil, onde tem que ser sempre um banco público, tá? Para lidar com esses recursos. Outros documentos solicitados no edital transversal do Cultura Viva. Então, no Cultura Viva tem algumas regrinhas mais específicas ali de questão de documentação. E, basicamente, nessa parte de habilitação é isso, tá? Questão de documentos, não deixe para a última hora, esteja sempre preparado com toda a documentação em dia. Na sequência, a gente vai chegar... Vamos ver... Nossa, é uma série de regrinhas aqui na admissibilidade, tá? Inclusive a gente passou ali, mas na questão da habilitação, não a admissibilidade, na questão da habilitação, a gente também tem 5 dias, caso a gente mande algum documento e depois vem a resposta de que faltou aquele documento. Então, às vezes é um arquivo que não abriu, então em alguns editais é possível, se tu mandou o arquivo e teve algum problema, é possível reenviar quando solicitado. Em alguns editais não é possível reenviar nada. Mas também, às vezes, vem lá a resposta de que tu não mandou determinado documento e tu sabe que tu mandou, tu tem ali no teu arquivo provando que mandou. Então, 5 dias aí para poder fazer algum recurso, e também a gente tem 5 dias aí, na verdade, para poder apresentar esses documentos, né? Então, a gente foi selecionado. No momento em que a SEDAC pedia a documentação, a gente tem 5 dias para entregar essa documentação. Então, novamente, né, sempre frisando, não deixe para a última hora, porque algumas negativas às vezes levam alguns dias para sair, principalmente se a gente descobre que está com alguma dívida, às vezes leva 3, 4 dias até conseguir refinanciar, mais 4, 5 dias até sair a negativa, que no caso daí sai uma positiva com efeito de negativa, ou seja, tu deve, mas não está em atraso, porque tu renegociou, mas demanda um tempo e são 5 dias, né? Então, se passar desses 5 dias não tem choro, não vai ter o que fazer. Aí também fala aqui da execução dos projetos, né? Do recebimento dos recursos e aprovação do plano de trabalho. Traz aqui algumas especificidades também. Aí fala da execução do plano de trabalho, que é como tu vai executar aquilo que tu te comprometeu a fazer dentro do teu projeto. Plano de trabalho é isso, né? É o teu projeto escrito, planejado. É isso aí, o que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, o que eu vou fazer em março. Como eu vou fazer? Isso é importante para os avaliadores, né? Para quem entenda, né? Quem está lendo
vai entender qual é a ideia do teu projeto e ver que aquilo ali faz sentido e pode ser executado. Porque essa questão do plano de trabalho vai demonstrar isso, né? Porque daqui a pouco tu tem uma ideia muito boa e tal, mas tu não consegue colocar isso num plano de trabalho, o avaliador não vai entender o teu projeto. Então é importante que esse plano de trabalho também seja bem detalhado, se possível. Com certeza. E aqui está trazendo algumas regras. Dá um exemplo aqui. Quando o dinheiro cai lá numa conta bancária, ele vai automaticamente ter rendimentos, vai ter, né? E esses rendimentos, é o que traz aqui nesse capítulo, que podem ser reaplicados no teu projeto, naquelas metas que está dentro do teu plano de trabalho. Então, daqui a pouco rendeu lá 5 mil, no final das contas lá rendeu 5 mil. Tu pode e deve aplicar esse recurso no teu plano de trabalho. Não é inventar uma coisa nova, inventar um item de despesa novo, é aplicar naquelas metas que tu colocou no teu plano de trabalho. Entre outras, né? Dei essa como exemplo, mas tem outras regrinhas ali. Da readequação do projeto, então às vezes algumas coisas mudam, né, no meio do caminho. Daqui a pouco a gente ia apresentar o nosso espetáculo na Praça X, daqui a pouco aquela praça entra numa reforma, não vai mais ser possível apresentar naquela praça, então vamos ter que mudar o local. Então é possível, a gente nunca pode mudar o objeto do projeto. Então se o objeto do meu projeto era apresentar numa praça, porque é um local aberto, central, aberto ao público, então eu posso mudar de lugar, mas eu vou ter que mudar para outra praça, outro local aberto, outro local central que tem as mesmas características para não mudar o objeto. O objeto nunca pode ser mudado, tá? Mas às vezes também tem períodos, né? Às vezes a gente que planejou de fazer algumas coisas em janeiro e fevereiro e depois por uma série de motivos não deu, vamos ter que fazer em fevereiro e março. Então, novamente uma readequação. E também tem a readequação orçamentária, que até 20% é de boa, tá? Só que sempre dentro dos itens de despesa. Então, vamos lá, vamos dizer que eu tenho lá nos meus itens de despesa 5 itens, tá? Então, sobrou do item 1, sobrou ali algum troco, porque de repente meu fornecedor fez um preço mais barato, alguma coisa desse tipo. Então, eu posso pegar esse que sobrou desse item 1 e colocar no item 2, ou no item 2, 3 e 4, eu posso dividir novamente. Mas é sempre dentro desses itens de despesa e até 20%. Passando de 20%, porque eu posso, por exemplo, lá eu orcei 10 mil reais para sonorização, só que de repente o cara da sonorização gostou tanto do meu projeto que vai me cobrar só 5. Ou não vai me cobrar nada, então sobrou todo aquele recurso. Eu posso readequar esse valor, só que se passar de 20%, eu preciso primeiro entrar em contato com a SEDAC, apresentar essa readequação e esperar a aprovação. Geralmente é de boa, tá? Porque todo mundo entende, né, que todo mundo tá por melhorar sempre o projeto, então é bem tranquilo, mas precisa obrigatoriamente esperar essa aprovação quando passar de 20% de readequação, falando aqui, né, da parte financeira. O pedido vai ser analisado e leva 15 dias, tá? Então tem uma série de regrinhas aqui que é importante a gente observar, tá? Aí tem aqui também da execução financeira, que daí fala aqui então, né, que tem que ser um banco público, também fala aqui que as transferências tem que ser sempre as transferências, né, as transações tem que sempre ser eletrônica, então PIX, transferências, tudo pode. Não pode de jeito nenhum sacar o dinheiro para pagar o meu fornecedor, não pode, até porque não vai ter o registro disso. Então essa questão de ser transações eletrônicas é justamente para ter os registros, para evitar fraude, evitar desvios. Então, é uma das questões importantes, mas tem outras questões aqui, novamente, sempre lendo essa instrução normativa. Vamos passando. A gente chega na prorrogação do prazo, então daqui a pouco eu tinha lá 1 ano para executar meu projeto, não vou conseguir executar nesse 1 ano, vou ter que pedir uma prorrogação de prazo. Então, antes de fechar, se eu tenho 12 meses, quando chegar em 10 meses que eu percebi que eu não vou conseguir, eu já tenho que entrar em contato com a SEDAC, já pedir essa prorrogação, explicar por que da prorrogação e daí esperar a autorização, que também, novamente, né, geralmente é de boa, só que não pode deixar para a última hora, tem que ser no mínimo 30 dias antes do final do prazo de execução. Então, se eu tinha 12 meses, meu último prazo é quando fechar 11 meses, mas esse é meu último. Então, o ideal é que se faça isso com mais antecedência ainda, até para o próprio pessoal da SEDAC, né, ter um tempo de resposta.
Aí da aplicação do uso de marcas, isso também é uma questão muito importante. A gente tem ali os financiamentos, a gente precisa colocar as marcas de quem está financiando, também dos apoiadores. Existe uma regra para isso, tá? Inclusive no site do MINC, aqui no próprio site do Procultura tem regras de como aplicar as marcas, colocando na barrinha, né, que vai embaixo ali do card do nosso projeto, primeiro os apoiadores, tá? Daí da onde a gente tem que colocar o Procultura. Se for do Cultura Viva, a gente põe Cultura Viva. A gente tem que colocar a logomarca da PNAB, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, mas existe uma ordem para colocar isso certinho, existe um tamanho adequado. Então, importante antes de produzir os cards, falar com a tua equipe de marketing aí, para se atentar a isso, buscar as orientações para fazer tudo certinho as que eram. Da apresentação dos resultados, né, que é do envio da prestação de contas. Bom, prestação de contas, eu acho que a gente podia fazer um episódio falando só sobre isso, porque é um tema mais... não é difícil, tá? Ele é de boas, mas exige uma atenção. Ele é delicado. Delicado. É dinheiro, né? É dinheiro. Dinheiro público, né? O nosso dinheiro, acho que tem que ser delicado. Tem que ser. E assim, ó, quando chegar lá no final, o que a gente precisa é conseguir comprovar que aquilo que a gente se comprometeu de fazer foi feito, foi executado. Tá? Então, existe um marco regulatório do Fomento à Cultura de 2023 que ele mudou um pouco as regras de como era antes. Tá? Então, hoje está muito mais simplificado. Hoje em dia já nem se fala mais muito em prestação de contas, se fala mais em relatório demonstrativo, né, de que o objeto foi executado, de que os objetivos foram alcançados, porque isso é o que mais importa, né, que a coisa aconteceu de verdade. Mas também existe a possibilidade de ser pedido um relatório financeiro, com notas, com as transferências, extrato bancário, tudo certinho. Então a gente precisa sempre cuidar isso, né, na hora de executar o nosso projeto. Antes de gastar o primeiro real, a gente já tem que fazer esse planejamento e depois seguir sempre essa linha aí. Mas a gente vai fazer um episódio só falando sobre a execução do projeto e prestação de contas. Aí tem aqui da análise da prestação de contas, né, que é como a secretaria, né, como a SEDAC vai proceder quanto a isso. E as disposições gerais, então, que é a finaleira de tudo. Novamente, recomendo a leitura na íntegra e mais de uma vez ler toda essa instrução normativa. Bom, aqui no final a gente tem algum desses editais que é para o RS Seguro, tá? Que é para aqueles... O RS Seguro é um programa do governo do estado para regiões que apresentam algumas vulnerabilidades, também apresentam números de violência, enfim, uma série de questões aí sociais. E então alguns, eles são para o RS Seguro ou tem pontuação diferenciada para quem é do RS Seguro. Então aqui no final da nossa instrução normativa, a gente tem uma lista de todos os municípios e bairros do Rio Grande do Sul que fazem parte desse programa. Então, se vocês pensam em colocar em algum edital que abrange o RS Seguro, é bom vir aqui nessa lista e dar um confere e ver se a tua cidade, teu bairro está incluso. Então vamos para o edital, propriamente dito. A gente está em qual aí? O Everson gosta muito do Culturas Populares. Cara, vamos dar uma olhada então no Culturas Populares. Ele escolheu esse aleatoriamente. Vamos compartilhar a tela aqui com o nosso público querido. Então vamos ver o edital. Aí então está a minuta do edital, tá? Que agora são as regras mais específicas desse edital, dessa linguagem. A gente vê a instrução normativa que é um geralzão para todos os editais. E aqui, né, a gente começa com uma apresentação do edital, falando inclusive quais os recursos que tem para esse segmento. A gente está vendo aí que são 4 milhões, um valor considerável. Dos 55 milhões, né, 4 milhões culturas populares. Então, todo mundo que se encaixa aí nas linguagens das culturas populares, saiba aí que tem uma excelente oportunidade. A gente seguindo, a gente vai chegar aqui no objeto, que vai dizer, então, basicamente são as diretrizes, né, do que está buscando se contemplar através desse edital das culturas populares. O que são as culturas populares? A gente tem também, na sequência aí, a gente tem as diretrizes, né, acho que no próximo aí já são as diretrizes, que estão melhor.
Então a gente tem essa categoria aqui, que é uma categoria, né? E nesse aqui é uma categoria, que são ações gerais, são R$80 mil por projeto, valor considerável, e são 50 vagas. Então, vocês aí que são da cultura popular, aproveita aí que tem uma excelente oportunidade. Aí aqui no 2.1.1 está falando que ações gerais são projetos com atividades previstas nos eixos de acesso, pesquisa, criação, produção, qualificação, difusão, formação e reflexão. Olha como é abrangente. Então, seguir a linha do nosso projeto, tendo um desses tópicos aqui como norteador, né? E no 2.2, né, fala ali que são, considerando as cotas, né, vão ser 13 vagas para pessoas negras. Então, daquelas 50 vagas, tem 13 de reserva para pessoas negras ou pardas, né? Temos aí 5 vagas para pessoas indígenas e 3 vagas para pessoas PCDs. Agora a gente chega nas diretrizes. As diretrizes, então, falam um pouco mais especificamente o que está buscando aqui, né? Então, ali no A, é realizar práticas culturais através de apresentações, exposições, intervenções. Ali no B, fala que é ampliar a democratização do acesso aos bens e serviços culturais. No C, fala em promover a organização, a logística de encontros e intercâmbios. No D, fala de promover eventos públicos de valorização, difusão, comercialização de produtos e saberes. No E, é sobre sensibilizar a sociedade da importância da cultura popular e do artesanato. No F, fala sobre valorizar a diversidade e a pluralidade das manifestações culturais. Na próxima é realizar atividades educativas para a transmissão de conhecimento. Olha que bacana, isso aqui tem muito a ver também com os mestres e mestras, né? De compartilhar os seus saberes, seus conhecimentos. No H, temos o promover a qualificação de grupos, coletivos culturais. No próximo é equipar materiais, equipar materialmente grupos detentores de referências culturais para manutenção, aprimoramento ou revitalização de suas atividades. Então, equipar, né? O J é proporcionar a interação contínua entre os agentes culturais. Então, a gente já tinha um tópico ali que era de intercâmbio, né? Mas aqui, muito mais do que intercâmbio, é fomentar, assim, essa atividade conjunta. O próximo é dar visibilidade às iniciativas e ações afirmativas. E o último ali é incentivar a participação ativa da comunidade. Aí também tem questão de geração de público, formação de plateia, questão de oficinas, uma série de questões, tá? Então, pegar um desses tópicos, tem que ter no mínimo um desses tópicos do teu projeto, tá? Então, não é simplesmente apresentar um espetáculo. A gente tem que olhar para essas diretrizes e seguir elas. De preferência, mais de uma delas, né? Também não precisa ser todas, mas pelo menos uma delas tem que estar muito presente, tem que ser a linha condutora do teu projeto. Aí a gente chega aqui nos critérios de avaliação, que a gente tinha falado antes, né? Então, os nossos avaliadores ou pareceristas, eles vão seguir esses critérios para avaliar o projeto. Não é qual que eles gostaram mais, qual que eles acharam mais bonito, mas de acordo aqui com essas regras, que a primeira aqui é a qualificação do proponente, depois é planejamento do projeto, que foi o que o Emerson disse, né? Planejar bem um plano de trabalho, deixar ele bem escrito, para que o parecerista, o avaliador, possa entender de forma muito objetiva o que tu está propondo. E a terceiro critério ali é mérito, relevância e oportunidade. Então imagina, ali são 60 pontos, então pesa bastante esse critério, tem que dar muita atenção para isso. Aqui então, inclusive, tem uma explicação ali, né, que é previsão de atividades e resultados relacionados ao objeto do edital, respectiva categoria e diretrizes propostas. Então, quanto mais o teu projeto conversar com as diretrizes desse edital, melhor tu vai ser avaliado nesse critério, que é o que tem o maior peso, que é 60 pontos. Bom, a gente tem aqui outros detalhes dos critérios, né? A gente também tem na sequência o cronograma do edital, que é muito importante, né? Depois que a gente vai fechar o período de inscrição, que inclusive se encerra dia 20 de janeiro, tá? Então, a partir daí, quais são os próximos passos?
Então aqui a gente tem todo esse cronograma dizendo passo a passo o que vai acontecer. Por exemplo, o nosso projeto, os nossos editais, eles abriram dia 20/10 de 2025 e se encerra dia 20/1 de 2026. E depois disso? Bom, tem até 10 dias úteis para admissibilidade desse projeto. Então, você dá que tem 10 dias para dizer quais os projetos se encaixam dentro da área cultural e quais não deu certo, não fechou. Depois disso, mais 3 dias úteis após a publicação dos projetos não admitidos, é um prazo de recurso. Então, como eu disse antes, né, houve algum erro de interpretação ali, tem esse período de recurso de 3 dias, e assim vai seguindo, né? Cada período também descrito aqui, até a realização do projeto, que é até 12 meses após o recebimento do recurso. Então, depois que receber a grana, 12 meses para aplicar, retomando que existe uma possibilidade de prorrogação, mas isso tem que ser muito bem argumentado, documentado, tem que ser feito no mínimo 30 dias antes de encerrar esse prazo de execução, certo? Bom, aqui a gente tem outros procedimentos, né? E aqui também é importante que ele vai falar do que a gente falou antes, né? Que é a instrução normativa. Então, por isso que é importante ler os documentos, né? Começa com a instrução normativa, depois escolhe a tua área e vai lá e vê o edital. Isso mesmo. Bom, agora aqui está falando dos anexos. Então, o edital ele é composto, primeiro, pela instrução normativa, que é a regra de todos os editais. Segundo, pela minuta do edital, que é isso que a gente está lendo agora, que a gente está vendo. Aí depois tem os anexos. Então, entre os anexos, a gente tem o formulário padrão, que ali pede muita coisa sobre a inscrição, né, sobre os dados pessoais da entidade, o próprio proponente. A gente tem o plano de trabalho, que é o projeto em si, como a gente já disse. A gente tem a planilha de aplicação dos recursos, que é a famosa planilha orçamentária. Na sequência, o formulário socioeconômico. Isso aqui vai dar uma característica da tua realidade, vai dizer em que área que tu mora, se é zona rural, se é zona periférica, questão de renda, questão de identidade de gênero. Tem uma série de questões aqui que é muito importante, até para o governo ter esses dados e poder criar outros editais, outros programas, outras políticas que possam incluir as demandas. Então, foi observado que na zona rural tem mais projetos do que na zona urbana. Então, temos que pensar nisso. Então, é importante a gente preencher com muita sinceridade e preencher de forma muito completa essa planilha socioeconômica. Temos aqui o modelo de declaração étnico-racial. Então, quando tu for participar do edital, lá no plano de trabalho, tu vai assinalar que tu vai participar das cotas, se tu faz parte da comunidade negra. Então, tu vai assinalar que tu faz parte das cotas, mas não basta isso, é preciso fazer uma declaração étnico-racial, onde ali tu vai estar declarando, então, que a tua entidade é. Isso também tem uma questão importante, né? Porque quando é pessoa física, beleza, a gente sabe se é negro, se não é negro, beleza. Mas quando é uma entidade, então tem algumas regras que vai estar ali na instrução normativa, mas uma delas é que 50% dos sócios mais um precisam ser da comunidade negra, ou mesmo os cargos de liderança do projeto precisam ser ocupados por pessoas negras, isso para poder se adequar aí nas cotas, né? Também tem a questão indígena e também tem a questão do PCD, que daí é laudo médico. E qual mais que a gente tem aqui? A minuta do termo de execução cultural, que é aquele contratinho que a gente falou, que também vai estar lá, é o anexo 7, que vai estar então junto no edital, a gente vai dar uma olhada ali nos anexos. Então a gente já vai ter esse modelinho assim para a gente já entender o que a gente está assinando, né? Então vocês podem ver, tá na tela aí, que além do edital, da instrução normativa, tá aí os anexos, tá? Então também prestar atenção nesses anexos aí e todas essas declarações étnico-raciais, laudo de PCD, todas essas coisas aí a gente já pode providenciar, a gente já pode deixar tudo em mãos para quando chegar na hora de depois que já está escrito o projeto, só anexar junto ali sem maiores problemas. Bom, a gente olhou das culturas populares, né? Mas assim a gente tem de cada um deles, a gente vai ter a minuta do edital especificando quais são as regras para estar participando. Vamos dar uma olhadinha neles ali só para ver os valores que a gente tem em cada um deles. Então ali no Culturas Populares a gente tem 4 milhões, aqui no Cultura Viva, que é para os pontos de cultura,
a gente vai ter, vamos lá nas vagas, um pouquinho mais. Aqui tem toda uma explicação, tá, pessoal, do que é um ponto de cultura, o que é um pontão de cultura. O que a gente tem aí. Ali, os recursos estão ali, né? Um pouquinho assim. Aqui. Então a gente vai ter 9 milhões de reais, tá, para a seleção desses projetos de pontos de cultura, sendo que para a seleção de 63 projetos divididos entre as categorias descritas no anexo 1, sendo 3 projetos no valor de R$600 mil, que é para pontões de cultura. Então, 3 pontões de cultura vão receber R$600 mil, e outros 60 projetos de pontos de cultura vão receber R$120 mil. Então, um valor bem considerado, e um número de vagas também bem considerado, né? Então, uma excelente oportunidade. Outro que a gente tem aqui, vamos pegar mais um de exemplo aí, pode escolher outro aí. Vamos ver o que você escolhe aleatoriamente. Tem o da música, que é bem popular, né? Temos muitos músicos, excelentes músicos aí no nosso estado, estão precisando cada vez mais fomentar, né? Para poder levar essas músicas para as comunidades, para as escolas, para as praças, para os bares, para todos os lugares. Vamos ver qual o valor que esse edital está disponibilizando para categoria. Inclusive, ali a gente tem até as categorias, ó. Então, a gente tem aqui ações gerais na categoria da música. Ações gerais, R$80 mil, tem 24 vagas. Nas ações gerais 2, tem R$160 mil, são 12 vagas. E eventos ou ações continuadas, R$320 mil, e temos 8 vagas, num total de R$6.400.000. Então, vocês aí que são músicos, né? Daí, coral, orquestra, banda, enfim, todo o segmento da música aí, temos essas oportunidades. Tá? Lembrando mais uma vez, né, que para cada edital desses tem as categorias, as regras específicas na minuta do edital. Bom, pessoal, a gente também quer deixar aqui para vocês que qualquer dúvida que surgir, a gente está aqui para trocar uma ideia. A gente também não sabe tudo, mas estamos aí aprendendo, fortalecendo. Muitas vezes a dúvida que vem de vocês é algo que talvez a gente ainda não tinha pensado. Então é mais uma oportunidade para buscar esse conhecimento. A gente está tendo aí um contato muito próximo com o pessoal do Ministério da Cultura, né, através do escritório que temos aqui no Rio Grande do Sul, na pessoa da Mari Martinez, também com o pessoal do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul. Também a SEDAC também tem sido acessível para tirar dúvidas, e eu também faço um trabalho de agente territorial de cultura aqui no Vale do Rio Pardo. Temos a Luana, que é aqui do Vale do Taquari, e em cada território do Rio Grande do Sul e do Brasil temos um agente territorial de cultura que pode ser uma ferramenta aí para ajudar a fortalecer, tirar dúvidas, e de qualquer forma, né, a gente está interagindo, porque cultura se faz, né, de forma coletiva. Então, mais uma vez, a gente pede aí para que vocês compartilhem esse material, repasse para outras pessoas, incentive outras pessoas a estar participando, porque embora o edital seja uma disputa, a gente tem que entender que quanto mais contemplados a gente tem, mais cresce a demanda e mais crescem os investimentos. Porque esses recursos que estão sendo colocados na cultura não são gastos, eles são investimentos que retornam, inclusive financeiramente, muito mais recursos para os cofres públicos. Então a gente precisa aí que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura saiam da informalidade e venham trabalhar de forma profissional, assumindo todas as responsabilidades, né, do fazer cultural e também as responsabilidades de trabalhar com recurso público, mas que com isso possa se manter, possa sobreviver disso e possa levar todos os benefícios aí para toda a nossa comunidade. Então tá. É isso, professor? Era isso. Então, pessoal, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, chama a gente no direct ou chama no WhatsApp, para dar algum sinal aí que a gente está aí sempre à disposição para estar somando. Então tá, um salve aí para todos e todas e até o próximo programa. Até o próximo Pode Crer Coate Cultura e Informação. Pode crer, pode crer, pode crer.